Olá, pessoal. Continuando então o nosso estudo com relação ao ar atmosférico sobre as modificações na atmosfera. Então, a gente vai continuar identificando, né, as consequências para a redução da camada de ozônio na camada de ar, né, chamada estratosfera. Bom, o ozônio é um gás da atmosfera presente em maior quantidade na região chamada estratosfera. Então, essa região aqui. E ela é localizada entre 16 e 50 quilômetros de altitude, né, em relação aonde pisamos. O ozônio, quimicamente, ele é composto por 3 átomos de oxigênio. E aí a gente escreve nessa fórmula química aqui, a letra O de oxigênio e o 3 pequenininho aqui, né? Como se fosse um expoente, só aqui embaixo. Bom, a camada de ozônio, então essa camada de ar que é formada por aquele elemento químico O3, né, o ozônio, é importante porque absorve boa parte da radiação ultravioleta, que é aquela radiação que vem da estrela, né, no caso o Sol. E essa camada, então, ao fazer isso, ela impede de chegar toda essa radiação, né, à nossa superfície. Bom, e a sua importância se dá porque justamente essa absorção faz com que a gente diminua, né, com que os seres vivos não venham a ter determinados problemas. Porque se eles expostos em excesso a essa radiação podem ter câncer de pele e a gente pode ver por essas manchas, né, disformes, não tem uma forma necessariamente redonda, né, ao longo do corpo, queimaduras na pele também, né, podem vir a causar o câncer. Então, quando vocês tiverem alguma mancha diferente no corpo, tentem ir no médico para ver, né, examinar. Pode ocorrer também enfraquecimento do nosso sistema de defesa do corpo, então ele vai começar a não trabalhar de modo correto, vai causar por conta de problemas no DNA, né, que os raios eles acabam penetrando e causando essas alterações. E também levar a catarata, né, que é a possível cegueira, que vai acabar formando uma membrana aqui que impede, né, que as imagens, enfim, que a luz penetre no olho e a pessoa possa vir a enxergar. Então é importante, né, a gente ver o quão é essa camada que absorve parte desses raios solares, impedindo que eles cheguem à superfície. Bom, agora, há regiões, né, uma região específica no nosso planeta em que o ozônio ele já foi destruído, ele não está mais presente, né? Lá no continente antártico, ou da Antártida, né? Lá o ozônio está presente em menor concentração. E a gente diz então que ocorreu uma redução nessa região da camada de ozônio. Acredita que essa redução tenha acontecido por causa da liberação de determinados gases na atmosfera. E aí a gente vai ver os gases tóxicos, né, a partir de decomposição do lixo, de fumaça dos automóveis, das fábricas também, dos CFCs, que são a partir desses sprays aqui, que hoje já são proibidos, mas eles eram presentes, né, eram produzidos na indústria. E também desmatamento e queimadas. Então, todas essas atividades humanas liberam gases que vão corrompendo esse gás oxigênio. Então, gases como gás carbônico, gás metano, que nós já havíamos comentado. E aí a gente vê aqui nesse gráfico de pizza, né, as principais atividades, então, que liberam mais gases, né, para intensificar o efeito estufa, geral, então, portanto, o aquecimento global, né? E aí, consequentemente, diminuindo também a camada de ozônio. Então, não só aumentando a temperatura global, mas também destruindo essa camada de proteção. Então, são as construções, energia, transporte, indústria, agricultura, silvicultura, né, que é a produção de árvores para fazer produção de madeira, né, para fazer móveis, e outros usos na terra, além da eletricidade e aquecimento. Então, essas atividades são basicamente humanas, né, que interferem nesse processo natural. Esse problema ambiental exigiu reformas políticas e econômicas que ajudaram a reduzir a emissão de gases poluentes. Então, ocorreu diversas reuniões a nível local,
né, estadual, dentro do país nacional, e também entre países, né, reuniões internacionais. Então, a Rio Eco 92, ou Rio 92, e Rio mais 10, mais 20, também em 72 que iniciou esses processos, para tentar diminuir, né, essa produção de gases tóxicos. Então, frear um pouco onde que realmente pode produzir determinado tipo de energia, para verificar tecnologias que diminuam a redução de emissão de gases tóxicos, cuidar mais da natureza no sentido de plantar mais árvores, né, deixar determinados ambientes protegidos para eles auxiliarem na produção de oxigênio e tirar o gás carbônico do ambiente, a fim de que não cause essa desertificação, né, essa falta de água e empobrecimento do solo. Então, essas reuniões e esses acordos, eles são importantes, né, que cada vez mais países atinjam isso, e depois, dentro de cada país, as empresas, e nós também, cidadãos, né, que possamos cuidar, né, das nossas atividades para diminuir o consumo de energia, diminuir a produção de embalagens, né, a partir de compra de produtos que não tenham tantas embalagens, ou que simplesmente não tem. Por exemplo, tu vai comprar uma banana, não precisa pegar o saquinho, né? Então já não precisa que aquele saquinho seja produzido. Se todo mundo fizer isso, não será mais produzido o saco. Tem algumas cidades que isso já é proibido, que já não é mais fornecido aos clientes, né? Então, cabe a nós, enquanto ainda não é proibido em determinados locais, evitar. Bom, atividade dessa semana, então. No mês de outubro de 2010, uma grande região do sul do Chile, né, aquele país na América do Sul, um pouco próximo da gente, entrou em estado de alerta por causa dos altos índices de radiação ultravioleta, que é essas radiações que vêm, né, da estrela, no caso o Sol. E esses altos índices são consequência da diminuição da camada de ozônio. Claro, não tem essa camada protetora, os raios vão acabar passando mais diretamente, né, passando diretamente até chegar à superfície do nosso planeta. As pessoas foram orientadas a usar óculos escuros, camisetas de mangas longas e chapéus sempre que se expuserem ao sol. Por quê? Porque o nível de radiação vai estar bem mais forte, né? Já que a presença da camada de ozônio vai estar diminuída. Então, por que essas recomendações foram feitas? Por que é importante, né, não utilizar esses objetos aí? Proteger o que será, né? Depois a B, que medidas individuais e coletivas podem ser tomadas para preservar a nossa camada. Beleza? Então é isso. Obrigada pela atenção e até mais, pessoal.